Com a crise hídrica enfrentada pelo país e a queda do nível dos reservatórios de hidrelétricas, a conta de luz terá uma taxa extra, ou seja, ainda a mais elevada no mês de julho. Portanto, a partir de amanhã, o aumento da bandeira tarifária vermelha patamar 2, anunciado ontem, vai pesar no bolso das famílias e representar uma alta de 5,45% na conta do próximo mês, na comparação com junho. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou um reajuste na bandeira tarifária vermelha, patamar 2, para as contas de julho. A cobrança passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos, uma alta de 52%. Segundo a ANEEL, o acionamento além do previsto de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia em 2021 vai custar 9 bilhões aos consumidores. De janeiro a abril deste ano, o uso emergencial dessas usinas já custou 4 bilhões e 300 milhões de reais. Com crise hídrica, a ANEEL já estima alta de 5% nas contas de luz do ano que vem. Com o reajuste, uma família que consome 152 kWh por mês, por exemplo, terá uma conta de luz no valor de R$ 124,59 em julho, quando começa a vigorar a bandeira vermelha patamar 2. Dados do Ministério de Minas e Energia apontam que o consumo de eletricidade no Brasil deve crescer a uma taxa média de 2,1% ao ano entre 2019 e 2030, sendo que a demanda doméstica deve avançar 44% nesse intervalo. Coordenador do curso de elétrica da Facens, integrante do arranjo produtivo de energias renováveis, mestre em engenharia elétrica. Vamos conversar aqui no Repórter RMS News com Everton Baca, engenheiro, presidente da EIAS, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e região. Bom dia, doutor Everton, satisfação imensa recebê-lo conosco aqui no Repórter RMS News. Satisfação, doutor Everton. Satisfação toda minha, Oliveira Júnior. Satisfação em conhecer o senhor Claudinei, né? De fato, é uma situação bastante preocupante, né, Oliveira? Mas, assim, o que me preocupa é que esse panorama poderia estar muito melhor, né? Uma vez que no relatório do Plano Nacional de Energias do Brasil para 2050, a grande perspectiva desse relatório é como administrar a abundância de disponibilidade de insumos para a produção de energia, né? E isso, claro, inclui energia elétrica. Ou seja, o Brasil é muito abundante em insumos para produzir energia, mas os investimentos não acompanham a ponto da gente poder ter uma matriz energética segura o suficiente e abundante o suficiente para gerar energia elétrica barata para o povo, né? A gente conversou um pouco de forma antecipada, né? Longe de querer ser polêmico, né? Mas a gente sabe que o brasileiro tem um consumo de 8 a 7 vezes menor do que o consumo de um canadense ou de um americano, né? De 5 a 6 vezes menor do que um consumidor europeu, né? E trazer agora um panorama, por exemplo, solicitar ao consumidor brasileiro que economize energia é importante, porque são matrizes diferentes, a gente vai ter que compartilhar esse problema nesse instante, mas pedir para o consumidor que já consome pouco, consumir ainda menos energia é bastante complicado. Mas o que eu puder ajudar nesse sentido, eu vou ajudar com dicas aí que são possíveis. Mas eu preferiria administrar a abundância de energia, ter emprego, ter novos projetos aí voltados nessa área. Ô, doutor Everton, ontem na nossa conversa, quando eu conversava com você para estar com a gente aqui, quando você me colocou essa informação, eu fiquei pasmo, perplexo. Como é
que nós gastamos tão pouca energia em relação ao mundo e vivemos aí uma segunda crise hídrica e elétrica no nosso país, né? Em 2001, quando no primeiro momento no governo Fernando Henrique, naquele momento nós víamos que o sistema era sucateado, faltava investimentos. O que aconteceu de lá para cá? Nós vimos naquele momento que não se conseguia uma interligação, ou seja, tiveram que ser construídos linhões do sul do país para interligar no emergencial com o restante do país. E usinas hidrelétricas, termoelétricas tiveram que ser construídas nesse processo. Teve um momento, o que foi que aconteceu nesse período que os investimentos, ou seja, aquilo que foi anunciado não se concretizou? Concretizou? O que foi que aconteceu para nosso entendimento, doutor? Bem, Oliveira Júnior, de maneira geral, né, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele modernizou o sistema elétrico brasileiro no sentido de abrir para o mercado a possibilidade de investir aí, mais nesse sistema, abriu a possibilidade também do ingresso em uma forma mais acessível do mercado livre de energia elétrica, que é o que eu defendo muito, né? As maiores empresas, as grandes empresas do Brasil, todas estão no mercado livre de energia elétrica e a essa hora não sofrem o impacto de uma bandeira tarifária, por exemplo, porque quem está no mercado livre de energia elétrica e grandes empresas, né, consumidores eletrointensivos acessam esse mercado, nós não acessamos, né? O Brasil está acima do 50º lugar em liberdade de compra de energia elétrica, por exemplo. Em Portugal, Estados Unidos, Canadá, o consumidor compra a energia de quem ele quiser, né? Aqui, o consumidor ele está no mercado cativo, ou seja, ele é obrigado a consumir energia vendida pela CPFL, por exemplo, aqui, ou a Enel e tudo mais, né? As grandes empresas, devido ao governo Fernando Henrique Cardoso, puderam ter esse panorama de poder ingressar nesse mercado de energia elétrica. Sabendo disso, desde lá, ocorreram uma série de investimentos, mas agora está tramitando no Congresso, aí se eu não me engano, já está para assinatura aí do presidente da República, uma perspectiva de privatização ou maior investimento do capital privado na Eletrobras. Tá? Eu estudei com carinho ainda esse panorama, tem críticas e tal, preciso estudar com mais carinho, é novo, né? Mas o que eu posso dizer é que, baseado nessa perspectiva de abundância de insumos para geração de energia, o que precisa de fato é ter muito investimento, capital privado aí para novas geradoras, né, novos geradores de energia elétrica que tenham um valor mais barato para a energia elétrica, mais competitivo, e também nessa transmissão. A transmissão também é importante ter um investimento importante aí para a gente conseguir transportar energia em diferentes locais, porque apesar, por exemplo, a gente tem um problema hídrico aqui grave no eixo sudeste, né? Mas no eixo norte, por exemplo, agora no período norte-nordeste, um período chuvoso, né? Tá certo que não temos, no caso do Nordeste, não temos muitas usinas hidrelétricas, no Norte temos. Então, esse sistema interligado moderno do Brasil permite fazer esse balanço. Apesar de preferir um panorama mais da energia distribuída, ou seja, mais próxima da fonte consumidora. Por exemplo, São Paulo poderia investir de maneira significativa em usinas termoelétricas baseadas na sua grande plantação ou sua grande indústria na área sucroalcooleira, né? Que o bagaço de cana ainda não é o bagaço de palha da cana não é totalmente utilizado para geração de energia. O São Paulo tem um potencial muito grande para aumentar isso. É claro, precisa ter uma atratividade comercial aí para quem vai investir nesse tipo de panorama. Isso traria uma segurança para o sistema energético nacional. Quando se fala, vou ligar uma usina termoelétrica, por que isso é feito? Por segurança elétrica. Se não tivesse termoelétrica, a gente certamente estaria tendo um apagão agora. E muitas vezes tem uma visão ambientalista, não, a gente tem que investir em eólica, solar, elas não são suficientes para manter o panorama de segurança energética no Brasil. Mas muito foi investido, solar está crescendo bastante, as termoelétricas estão migrando para um tipo de combustível renovável cada vez mais, né? Ou menos poluente, no caso do gás natural. Então, o sistema elétrico brasileiro é moderno, é bem monitorado, foi feito um plano, mas como tudo no
do Brasil precisa ter uma força maior, né, uma alavancagem mais importante no investimento de mais usinas, mais sistemas de transmissão aí, e a modernização desse sistema. Correto. Doutor, importante a sua colocação para que a gente possa ter uma compreensão ampla do que vem, do que ocorre deste cenário, com a gente na nossa bancada de formadores de opinião independentes, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado, especialista em segurança pública e empresarial. Eu vi o Dr. Claudinei, ele estava ali quando você começou a falar, eu até ia passar a bola para ele, mas veio no subconsciente aqui para segurar um pouquinho e o sinal dele caiu. E foi o tempo necessário para ele reativar novamente. Está com a gente já? Deixa eu ver como está o enquadramento do Dr. Claudinei. Perfeito, Dr. Claudinei. Só abre o seu microfone. Everton também, abrem os microfones para que a gente possa conversar com todos vocês. Dr. Claudinei, Dr. Everton nos ouve neste momento, à vontade para você conversar com ele. Everton, muito bom dia. Seja bem-vindo a esse portal. E aqui a gente tem a missão de sempre procurar informar e bem os nossos internautas. Eu acompanho já essa situação, a crise energética, maiormente a hídrica, de algum tempo. E eu vi que depois de 2010, por exemplo, nós temos aqui próximo a Sorocaba uma grande usina geradora de energia elétrica, que é a represa de Piraju e Chavantes. E antes a gente via essas represas, essas usinas, elas trabalhavam como efetivamente reguladoras do nível da água da represa de Jurumirim, para manter a água num certo nível e gerar a sua energia. E depois de 2010, Everton, eu tenho visto que essas represas elas estão trabalhando assim num módulo frenético, onde a preocupação é a energia, é a geração de energia e não mais a regulação do nível das águas da represa. E uma coisa tem relação à outra, eu não consigo ver a inteligência. Vamos gerar energia, mas não vamos ter a água que gera energia. O que você pode esclarecer nesse binômio que nós, leigos, não conseguimos ver? Bem, doutor, de maneira alguma não vou... O senhor não é um leigo só tendo essa observação. É claro que o senhor conhece muito bem o sistema elétrico nacional, né? E esse panorama, né, da energia é necessário observar, e são observados tanto os níveis das represas, né, como a necessidade de consumo de energia, né? Então, a ONS, ela observa os dados relacionados aos níveis de todo o sistema hídrico brasileiro, porque ele é importante, como o senhor muito bem frisou, na regulação do sistema elétrico, né? De fato, sabe que eu coloquei essa questão em uma disciplina nesse semestre, lá na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, né? Isso é uma disciplina baseada em fontes renováveis de energia elétrica, né? E daí eu coloquei, a gente está num período de estiagem novamente e tal, é preocupante. Daí o aluno falou, mas de novo essa história? Eu falei, de novo. Mas não tem cabimento, todo ano a mesma coisa. Eu falei, pois é. Mas não tem plano? Eu falei, pois é. Você tem toda a razão. É possível planejar? Como o próprio Oliveira Júnior trouxe aqui, né? A gente tem abundância de diferentes tipos de energias no Brasil. Não precisa ser só hídrica. O problema é que nossa matriz é altamente baseada, dependente da energia hídrica, né? Então, mais do que aproximadamente 65% de toda a energia elétrica do país é baseada numa matriz hídrica. E o que eu enxergo um melhor panorama para o sistema energético? É basear cada região na sua melhor qualidade. Se um lugar é mais sol, mais vento, ou mais água, vai ser sol, vento ou água, né? Se o outro local não tem nada disso, vai ser nuclear. Se não tem... Cada lugar vai ter que ser... Se é um lugar que tem muita biomassa, como é o estado de São Paulo, tem que se investir muito
muito em biomassa. Então, cada local vai ter, por exemplo, no sul, estava conversando com um colega lá da PUC, do Rio Grande do Sul, e falei, como que é a geração termoelétrica aí de palha de arroz? Ele falou, não tem, palha de arroz não gera muita biomassa, então não tem assim esse tipo de coisa, não é igual vocês aí. Falei, não é? Pensei que tem pouca palha de arroz, então não é eficiente, eles têm outros tipos, talvez investir mais em hidrelétrica, maremoto motriz, outras coisas, né? Cada região vai ter sua característica, sua abundância e deve investir nisso. Doutor Claudinei, mais alguma colocação dentro desse... Não, e é assim, hoje nós temos aí uma briga, né, para geração de energia limpa, né? Então nós temos aí investimento na energia eólica, alguns países já investem na geração de energia utilizando as ondas do mar, né, e tudo mais. E a gente vê no Brasil aí que os falecidos governos de esquerda, eles investiram muito pouco dentro dessa geração de energia limpa, e quando investiram em energia, fizeram ainda com usinas de geração de energia, as termoelétricas, né? No Nordeste, a gente já vinha de um projeto de energia eólica, principalmente ali na costa do Rio Grande do Norte, onde aproveita-se muito bem o vento. Agora, por que a gente tem essa... Será que é a mania desse complexo de vira-lata que ataca o brasileiro, principalmente o governante, que a gente não investe na energia limpa? Na verdade, gostaria de colocar uma outra hipótese aqui, né? Eu não gosto de dividir muito entre energia limpa e suja, né? Na verdade, hoje, seguindo perspectivas ambientais, panoramas ambientais, como da CETESB, por exemplo, você não pode gerar, mesmo que você tenha uma usina a carvão, uma usina a combustível fóssil, você não pode fazer com que essa geração de energia seja suja, emita poluentes, além de um certo limite tolerável, e muitas vezes você tem que fazer projetos de mitigação dessa poluição, ou seja, você tem que tornar neutra a emissão de qualquer poluente, a emissão de qualquer poluente na atmosfera de qualquer tipo de projeto, industrial ou até mesmo de uma usina. Então, eu prefiro pensar numa perspectiva, numa hipótese, que deve ser trabalhado com qualquer tipo de energia. As termoelétricas são importantíssimas para manter. Se não tivéssemos termoelétricas nesse instante, a gente estaria com apagão, com toda certeza. Então, o investimento, longe de querer defender qualquer governo, o investimento dos governos em relação às termoelétricas é importantíssimo, como está ocorrendo agora. Eu acho que São Paulo deveria investir mais em biomassa, que, como o senhor, trazendo ao invés do conceito de energia limpa para energia renovável, né, que é o caso da biomassa, por exemplo, ou seja, que você pode plantar e gerar mais, e a biomassa da cana-de-açúcar, por exemplo, ela consome gás carbônico também durante a sua produção, né? Então o balanço fica ainda melhor para o uso desse tipo de tecnologia. Então, eu acredito que a gente deve buscar ao máximo isso, mas o grande fator, pensando que a gente não pode emitir poluentes, na minha visão, na minha hipótese, longe de querer colocar qualquer correção, mas é o preço. Eu acho que o grande panorama, o melhor panorama para se medir o quão eficiente é uma energia é o preço. Do restante, o Brasil é muito eficiente, ou deve ser muito eficiente, seguindo devido à legislação ambiental, em impedir que os diferentes tipos de insumos para gerar energia gerem poluentes ou impactos ambientais. E por isso que fazer uma nova usina hidrelétrica, por exemplo, é muito difícil. Por quê? Porque as exigências ambientais são muito grandes. E eu acho isso bom. Então, o Brasil tem essa perspectiva de maneira muito positiva. Então, gosto das energias renováveis, mas temos que tomar um cuidado, que é a falta de segurança energética que elas trazem, porque elas variam muito. Doutor, nessa questão envolvendo aí agora o anúncio desse risco, desse momento que nós estamos vivendo, da crise hídrica e energética, o governo ele se mostrou resistente em não querer sinalizar a possibilidade de implantação de um racionamento no país.
Dentro do cenário que nós temos, como que você visualiza o nosso futuro? Oliveira, não foi é um órgão independente, a ANEEL, né? Na verdade, a ONS, o Operador Nacional do Sistema, isso é legal também no Brasil, né? Como o doutor trouxe, às vezes a gente tem síndrome de vira-lata e não valoriza o que a gente tem de bom. A ONS, o órgão nacional do sistema, o Operador Nacional do Sistema Elétrico brasileiro, que monitora tudo e controla as usinas, mandou, né, para todas as usinas termoelétricas uma carta falando: a gente vai precisar usar toda a energia possível. Então, o governo, nesse instante, está captando, a ONS, está captando dados dessas usinas para saber se vai ter manutenção, quanto tempo vai durar a manutenção, qual a disponibilidade de cada uma dessas usinas, se tem disponibilidade para aumentar a geração de energia de maneira facilitada e rápida, se as usinas que foram paradas podem ser recolocadas no sistema. Então, o governo colocou, e por isso também que hoje a bandeira vermelha, né, ontem foi definido o valor da bandeira vermelha, saiu de R$ 6,24 a cada 100 kW para R$ 9,49, se eu não me engano, cada 100 kW. Então, esse aumento já é a previsão do aumento do valor dessas termoelétricas, do aumento da dependência dessas termoelétricas. Então, todo esse histórico que o senhor muito bem colocou, o que foi feito lá desde Fernando Henrique Cardoso, foi investido nessas termoelétricas que mantêm a segurança do sistema energético, sistema elétrico nacional, né? Mas, claro, como o doutor muito bem frisou, não são limpas, né? Não são renováveis, né? Mas também não sujam nesse todo aí o meio ambiente, como se propaga muitas vezes aí tendendo uma propaganda das energias renováveis aí, talvez por interesses comerciais. Eu mesmo acho ótimo, gosto delas, acho que é uma ótima propaganda, trabalho com elas, eu acho importante. Doutor, nós estamos encerrando já, mas tem um X aqui que está me cutucando faz tempo. Eu falei contigo a respeito do apagão de 2001. Quando nós não conseguíamos, naquele momento, fazer uma interligação nacional. E foi anunciado, linhões foram construídos, pelo menos foi anunciado que seriam construídos, né? No governo do PT, por mais críticas que possa existir, nós ouvimos dizer que foram, ou seja, usinas hidrelétricas foram construídas. Nós temos duas usinas hidrelétricas construídas, por exemplo, no estado de Rondônia, que trazem, através de linhão, todo o sistema para a cidade de Araraquara, para abastecer a região norte. Nós tivemos uma outra usina que foi construída no Mato Grosso. Isso daí não foi suficiente, esse entendimento que eu queria ter e essa compreensão. Infelizmente não, né? O investimento, né, graças a Deus, né, a gente tem tido PIBs crescentes, né? Não sei nesse momento de pandemia, a gente tem tido PIBs crescentes, mas a gente teve também na região norte de 40 usinas que se pretendiam ser construídas, 20 deixaram de ser construídas. Isso aqui impactou, por exemplo, empresas como Jaraguá, aqui, a Bardella, aqui em Sorocaba, porque eles pararam o projeto devido a alguns casos de corrupção nesse projeto, especificamente nesse projeto. Então, de 40 projetos, 20 pararam, né? Não vou me estender muito nisso, porque não é minha área, é a área do doutor Claudinei, aí eu não gosto muito de tratar sobre isso, mas deveriam ser 40, foram 20 construídos. Então, teria um potencial muito maior, a gente poderia ter muito mais se não tivéssemos esses problemas de corrupção, né? Comprovados, aparentemente comprovados, julgados e comprovados, que geraram desde o mensalão até a Lava Jato, que a Lava Jato mais com outros projetos, mas também projetos energéticos, né? Quando a gente fala energia é um todo, então não. Devido a esses casos de corrupção, desde o governo passado, né, a gente teve problemas aí de abastecer de geradoras suficientes o sistema energético brasileiro. É suficiente para cumprir a demanda, mas se a gente tivesse tido uma pandemia e o crescimento tivesse sido bastante positivo, a gente teria problema. Dois grandes problemas que eu sempre falo: energético e de apagão de mão de obra. Se o PIB crescer mais do que 2% por 2 anos consecutivos, minha preocupação é ter apagão de energia e mão de obra. Doutor Everton, acho que o senhor respondeu uma pergunta que eu faço um questionamento há quase 2 décadas. Se foi feito, porque hoje nós estamos tendo problema. E o doutor, de forma sábia, conseguiu mostrar pra gente aqui.
Agora, só para a gente focar, já estamos... Eu vou passar também para o doutor Claudinei daqui a pouquinho, mas eu já vou na minha linha de encerramento. Pergunto, para a nossa região metropolitana, para a região sudeste, que futuro se desenha? E antes, deixa eu só acrescentar um detalhezinho. Indo nessa linha que o Everton acrescentou, então, quer dizer, pelo que você falou, se o Brasil crescer, se nós tivermos um incremento industrial expressivo, nós corremos o risco de ter um apagão energético. É reflexo dessa ausência desses investimentos na sua totalidade. É isso mesmo? É exato, e por isso mesmo o governo federal colocou esse projeto, essa medida provisória aí para permitir uma maior capitalização do sistema Eletrobras. Tá respondido, né, doutor Claudinei? Acho que tem uma... Parabéns, é professor, né? Porra, não sei de entender, deu uma aula aqui. Tirou muitas dúvidas minhas, viu? Fantástico. Compartilhou conhecimento que é a razão do mestrado, né? Exato, parabéns. A gente... Só para concluir, Oliveira, sobre a sua pergunta, eu falei um pouco sobre isso. O estado de São Paulo, a maior abundância e imediata de geração de energia está na indústria sucroalcooleira, ou seja, no bagaço e na palha de cana e geração de bioenergia. Essa é a minha hipótese. Podem ter outras, então, inclusive a interligação de Angra 3 no sistema sudeste. Maravilha, doutor. Ficaríamos horas conversando contigo, entretanto, esse momento já foi, te digo, suficiente para a gente ter uma compreensão. Enquanto outros vão tentar entender, nós já tivemos uma aula aqui, meu caro Claudinei Fernando Machado. Professor, obrigado e um bom dia. Obrigado, ótimo dia, doutor Claudinei. Obrigado, conversamos com o... eu fiz questão, viu, professor? Vou te dizer o seguinte, de apresentar o seu currículo aqui já de muito extenso, inicial, você não pediu isso, né? Você nunca me falou de currículo, mas eu fui no famoso LinkedIn, porque eu falei assim, é momento da gente apresentar quem está falando com a gente, do conhecimento que ele tem. Coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Facens, integrante do Arranjo Produtivo de Energias Renováveis, mestre em Engenharia Elétrica, né? E eu deixei muitas coisas fora aqui, doutor Claudinei, do conhecimento do doutor. Muito obrigado e um bom dia, doutor.